Boa tarde, estamos começando um Freud Explica, uma nova temporada, né, do Freud Explica. Eu estou muito contente e espero que vocês gostem. Gente, por favor, me mandem questões, tá? Sugestões de pauta. E hoje, gente, vamos falar sobre esquizotipia, tá? Que é o transtorno de personalidade esquizotípica. Eu só vou citar algumas coisas sobre a esquizotipia e a gente vai ter um convidado, tá, para conversar com a gente. Isolamento, tá? Paranoia, alucinações, tá? E um misticismo, na verdade a gente chama de uma mente um pouco com pensamentos mágicos, né? O que são esses pensamentos mágicos? São pensamentos, a gente não pode confundir crença com pensamentos mágicos, tá? Crenças são religiões, são as crenças que eu tenho, mas na verdade são pensamentos que ficam um pouco obsessivos o tempo todo, tá? Na mente da pessoa, e ela precisa seguir esses rituais. Então eu acho importante deixar claro também que é muito confundido e há diagnósticos muito errados, que, gente, o TOC, transtorno obsessivo, não é a esquizotipia, ok? No TOC a gente tem rituais também, existe esse pensamento obsessivo, mas a gente está falando de uma neurose no TOC, tá? A esquizotipia já é da família da psicose, da família da esquizofrenia. Mais fraca, é claro, porque é um transtorno de personalidade, ok? Então vamos conversar com o Gustavo. Oi. Gustavo, tudo bom? Tudo bem, sim. Vamos para a K-Pex aí, vamos dar uma viajada, né? Tá bom. Eu acho, primeiro falando assim, eu acho vocês hiper criativos, né? Eu acho assim que é de uma criatividade que vocês ganham de Dan Brown e de qualquer ficção, né? Isso, eu gosto de falar dos lados, sabe? Eu acho que tem que falar, porque realmente vocês são muito criativos, né? Às vezes sim, às vezes atrapalha isso daí tudo. Você acha que pode atrapalhar também? Sim, atrapalha, porque é difícil de explicar às vezes, mas às vezes dá certo. Mas eu acho bacana, assim, até brinquei que nós vamos para a K-Pex, porque assim, você tem essa possibilidade dessa criatividade, né? Sim. Agora, quando você fala atrapalha, vamos falar um pouquinho da questão mais que incomoda mesmo. Primeiro eu citei o isolamento. Uhum. Por que a pessoa esquizotípica ela tende a se isolar? É por paranoia? Existe uma fobia social? O que acontece? Bem, isso acontece devido a que você sente as coisas, você escuta algumas vozes na sua cabeça, por exemplo. Você já chegou a me perguntar antes se eu tinha alguma fobia social? Sim. Aí eu falei que não, mas eu reparei que, por exemplo, se eu for por um lado da minha rua e passar em frente à casa de um vizinho, eu acho que tudo vai dar errado. Mas se eu passar por outro lado da rua, aí tudo vai dar certo. Então, na verdade, não é exatamente uma fobia social como o neurótico tem, né? Quer dizer, mas é um medo, talvez, por causa desses sinais que vêm, né? Isso aqui pode acontecer alguma coisa, é isso que vem na cabeça? Sim, porque eu lembro que quando eu jogava bola com esse vizinho, ele me batia. Geralmente as coisas davam errado na escola, eu tirava notas ruins. Então pensar, se eu passar por ali de novo, vai acontecer toda aquela situação, as coisas vão dar errado. Mas se eu desviar pelo outro lado da rua, talvez a situação mude, porque eu estou indo pelo outro lado e não vou estar passando pelaquela situação. Ok, gente, vocês percebem a semelhança com o TOC, o perigo dos profissionais de saúde que diagnosticam cada vez mais errado as pessoas. Você, inclusive, Gustavo, foi diagnosticado como borderline, limítrofe. Como limítrofe. Assim como diversas pessoas que eu conheço que não são borders, né? E são diagnosticadas. Você diz as vozes, né? Você falou agora há pouco, as vozes falam. O que são essas vozes? Para você, na hora, são reais e como é que elas são? Bem, é uma situação um pouco estranha, porque quando você acorda, parece que você já sabe o que vai acontecer e as coisas vão se encaixando conforme elas vão indo. Elas vão ditando assim, não, isso vai dar errado. Mas se você tiver um sinal que vai dar certo, a voz vai aparecer uma coisa que vai dar certo. Por exemplo, vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá e passou um ambulante,
Aí o ambulante, tipo, deu chocolate pra todo mundo dentro do ônibus. Isso Aí, já foi um sinal. aí ele esqueceu de cobrar o meu chocolate, eu acabei ficando com o chocolate pra mim. Eu já cheguei aqui no horário. Se eu cheguei aqui no horário e não atrasei, então significa que tudo já deu certo. Ok, então você quer dizer, na verdade você sempre é guiado por fatores externos, por coisas que você enxerga, por símbolos ou por Isso. essas vozes que vão te falar o que pode ser e o que não pode, Isso. né? Isso eu imagino que deva ser extremamente cansativo para você, né? Bastante, né? Principalmente porque as coisas elas tendem muito de um ciclo de azar ou sorte. E os ciclos de sorte eles são muito curtos e os azares são muito extensos. Aí você tem que quebrar o ciclo de azar com algum símbolo de sorte. Alguma coisa precisa dar certo, mas só que as coisas só estão dando errado. Ah, ok. Então você também faz rituais para quebrar esses do azar. Quer dizer, Na verdade você não pode fazer, ele tem que vir até você de uma forma natural. tá. Alguma coisa tem que dar certo naturalmente. Ok, ok. Não é uma coisa que você vai criar, por exemplo, Isso. se eu Ela tem que ser fizer, atraída. se eu fizer um ritual X, eu vou combater esse. Não. Tá. Me diz uma coisa, você já enxergou? Você já teve alucinações visuais? Você já viu pessoas? Já conversou com pessoas? Sim, um dos fatos mais estranhos que eu sempre conto para todo mundo que eu conheço aconteceu quando eu tinha 20 anos de idade, eu estava perto do Museu do Ipiranga. Aí do nada apareceu um tiozinho assim bem baixinho. Ele tinha a íris do olho muito estranho, porque ele tinha só a íris, mas não tinha pupila. O olho dele era castanho claro, era baixinho, careca. Aí ele ficou me pedindo um cigarro, e não conseguia falar, só falava cigarro. Eu lembro que aí dei um cigarro pra ele, aí no que eu dei o cigarro pra ele, ele não acendeu nem falou nada. Eu achei que ele tinha muito estranho. Aí eu saí, dei uns 3 passos pra trás, alguma coisa me disse, olha pra trás. Quando eu olhei pra trás, o lugar que ele tava, não era perto da esquina, o cigarro tava no chão. Quer dizer, Eu não sei se ele existiu, não sei o que aconteceu Tá. até hoje. Como é que é, por exemplo, esse senhor que você viu? É como se você me vendo Isso, é mas só que, perfeito? só que sem as pupilas dos olhos. Ok, ok. Porque algumas pessoas, alguns esquizotípicos descrevem a pessoa de uma forma um pouco mais. É como se fosse uma pessoa, uma TV meio. Sim, ele parecia Sabe, fora desenhado também. Ele é. parecia um desenho, ele não parecia que tinha ele parecia em 2D, não em 3D também. Exato. Tem Ele uma. era bem baixinho também, Tá. muito baixo. Qual que é a sensação para você na hora que você tem a percepção, né? Poxa, a pessoa não está ali, isso te gera medo ou não? Às vezes eu acho que é uma comunicação de uma situação que eu queira realizar, por exemplo. Se ele apareceu ali, significa que isso vai gerar alguma coisa. Aí eu estou numa espécie de ciclo entre o azar e a sorte. Aí eu tenho que ver o que acontece tudo depois para poder ver se aquilo foi um sinal de sorte ou sinal de azar, para poder prestar atenção nas coisas. É o entre período assim. Ele não acontece muito, mas acontece às vezes. Tá tudo ligado ao azar e à sorte. No meu caso, eu acho que sim. Tá. Ok. Eu sempre sinto isso, é muito estranho. Você já teve outras, já viu seres assim? Alguns descrevem que vêm demônios, né? Sim, eu tive um problema também. Nessa época que às vezes eu andava na rua, parece que a luz dos postes se sugava, aí eu andava nos portões, eu via os caras assim, bem negões assim, com machados na mão, querendo me atingir, parecendo aquelas entidades africanas. Às vezes eu via tipo algumas espécies de cachorro com chifres, algumas coisas assim, quando ia tomar banho. Parecia que ia entrar um alienígena e me esfaquear quando ia tomar banho, estava sozinho e tal. Me diz uma coisa, voltando à questão do medo, né? Porque eu fico imaginando, eu não sei isso pra você, mas como é que é? Existe esse medo? É mais desespero? Qual que é a sensação que te segue mais no dia a dia, assim? A angústia provavelmente você deve ter, Eu acho né? que a sensação de ser ignorado, de ostracismo e tal, porque às vezes você tenta conversar com alguém, as pessoas sempre falam, não, isso é falta do que você fazer, isso é falta de ocupar a cabeça, isso é não sei o quê. E aí você vai pensando, pô, será que essa pessoa tá certa? Mas aí você começa a fazer alguma coisa, aí começa a piorar a situação. Às vezes você vai trabalhar, aí você vê o jeito que uma mulher, sei lá, pegou a bolsa e a bolsa dela abriu e começa tudo aquilo. Também o meu último trabalho... Você ter falado isso, desculpa gente, voltando aqui, né? Eu sempre falava isso nos Freuds Explica anteriores. Não tem nada a ver com preguiça, ok? Quer dizer, a gente tem mania, a falta de informação leva ao preconceito, né? Então, assim, seja depressão, seja a esquizofrenia, seja um transtorno de personalidade,
as pessoas ainda continuam acreditando que é preguiça, que é a pessoa... Ah, por que ela não vai trabalhar? É vagabundo, né? Agora, eu acho que a gente precisa cada vez mais se informar de que isso existe, sim. Como eu sempre falo, se você tivesse diabetes, você teria como mostrar. Sim. Né? Quer dizer, aqui está o exame, então ok. Né? Agora, essas doenças invisíveis, mas que são muito reais e existem e trazem um sofrimento muito grande, as pessoas acabam passando por preguiçosas, por frescura, vai trabalhar que isso, né? Ocupa a cabeça. Ou falta de acreditar em Deus, ou de objetivo. Falta de Deus no coração, né? Objetivo me falam muito também, se você não tem um objetivo, não sei o que, você está sem foco e tal. Mas na verdade é o excesso de foco nas vezes. Excesso de foco? Excesso de foco de conseguir querer fazer as coisas tanto para poder ter o azar ou a sorte, e não a falta de foco como pensam às vezes. Tá, interessante isso. Mas eu lembro só, falando assim sobre esse negócio de falta de trabalho, eu lembro quando eu fui demitido do emprego, que eu ia trabalhar em Osasco, eu tinha que pegar o trem. Aí eu lembro que no dia que eu fui demitido, o trem estava andando, aí a marginal estava muito fedida. Aí nisso o trem parou. Aí no que o trem parou, o ambulante ele estava lá dentro, ele também tropeçou no trem. Eu já pensei que alguma coisa ia dar errado. Aí quando eu ia entrar na empresa, o meu crachá ele travou. Aí no que meu crachá travou, eu pensei, alguma coisa vai dar errado. Eu cheguei lá e fui despedido. Tá vendo? Como é que você vai poder se sentir bem num ambiente assim? Eu acho que para um perfil assim é muito bacana uma profissão criativa, né? Assim, que você possa criar, como a música, né? Sim, apesar que às vezes você tem uma dificuldade de criar, porque você começa a criar, as vozes dizem que você está fazendo tudo com uma energia errada, aquilo vai atrair coisas erradas e um grande azar. Aí você quer destruir tudo que você fez, aí você quer começar de novo e você não consegue sair daquele ciclo infinito, aí fica uma grande dor. Essas vozes, você tem consciência que elas vêm de você? Ou eu falando isso, você diz, não, Tati, elas não vêm de mim? Eu não sei, até hoje eu tenho uma certa dúvida se elas vêm de mim ou se elas vêm de fora. Algumas têm a minha voz parecida, outras não. Algumas vêm em momentos específicos, é uma coisa muito estranha. Ok, quer dizer, nem você sabe muito bem, isso, né? Eu não tenho certeza. Ok, vamos ver aqui, gente, ó, tá passando aí no GC, programa Freud Explica, @gmail.com. Aqui, Tati, que bom que o programa voltou ao ar. Gente, eu tô lendo no celular que eu esqueci o PC, o meu DDA. Você poderia nos explicar se essa personalidade é transmitida geneticamente? Ou pode também ser adquirida durante um trauma social ou educacional na infância? Carlos, certamente isso acontece. Geralmente são pessoas que foram negligenciadas, que passaram por abusos na infância, tá? E tem uma carga genética muito forte, então geralmente familiares que têm a esquizofrenia, tá? É o meu caso. É? Sim, eu tenho 4 primos esquizofrênicos, meu avô era esquizofrênico e agora outro primo. Sem contar que na escola também eu era muito negligenciado, muito abuso, o famoso bullying. E também eu passei várias situações na vida adulta, roubo de músicas, essas coisas e tal, que foram me deixando assim. Que às vezes você tem uma propensão e acaba desencadeando até por ter passado, quer dizer... Isso, essas situações. Uma família... Tem mais aqui? Vamos ver... Que o Jorge diz assim, Gustavo, olá, meu nome é Jorge, espero que a minha pergunta não vai incomodar pessoas religiosas. Nada tenho contra religiosos, mas eu sou ateu e tenho uma grande curiosidade. Alguns pensadores explicaram os profetas citando na Bíblia como sendo pessoas esquizofrênicas. Mas pelo que estou entendendo, seria mais correto dizer que esses profetas tinham distúrbio de personalidade esquizotípica, certo? Você pode explicar por que foi atribuída essa personalidade para alguns profetas, sem citar nomes? É o Jorge. Jorge, eu vou ter que concordar com você que em vários casos eu acredito que sim, tá? Assim, a gente pega todo o quadro, realmente, talvez não todos, mas eu não vou citar nomes, mas eu estou pensando em alguns agora. E eu acredito que sim. O que você acha, Gustavo, dessa pergunta do Jorge? Eu acho que eu me lembrei de uma situação que eu passei. Durante 2011, eu tinha 22 anos, eu fiquei frequentando muito a Umbanda, que me disseram que eu tinha que eu gostava do espiritual e tal. E eu comecei a achar que tinha um certo poder sobre as entidades e tal. Eu começava a andar por aí, rezando para elas e tudo mais.
Aí tinha um amigo meu que ele tava com soluço e nada parava esse soluço. Eu lembro que eu benzi ele, o soluço dele parou, ele começou a me chamar de bruxo. Na mesma hora, e nada fazia o soluço dele passar. Estranhamente, depois eu comecei a me sentir uma espécie de reencarnação de alguma coisa. Tá, ok. Isso foi uma situação bem estranha. Não sei se foi um efeito psicossomático nele, não Como sei. é que você vê agora essa questão da religião? Você prefere ficar afastado? Às vezes eu tenho medo, porque parece que quanto mais eu me afasto, parece que as coisas pioram. Mas parece que quanto mais eu me aproximo, também elas pioram. E não existe um meio termo. Ou eu me afundo muito nelas, ou eu fujo muito delas e tal. Ok. Tem vezes que eu passo 24 horas escutando mantras budistas, músicas para a entidade. Isso ajuda? Às O vezes mantra, ajuda. a meditação? Aí no começo ajuda, aí depois vai piorando, vai se tornando obsessivo, aí depois não, isso daqui tá errado, as pessoas não fazem isso, deixa eu ir pra longe disso. Quer dizer, há sempre uma mudança de foco, né? No sentido Isso. de isso aqui já não é mais legal e Isso. é um desconforto o tempo todo, né? Isso. Pelo que eu percebo. Tudo começa tranquilo, depois vai E piorando. depois vai piorando, né? Aqui a Kátia diz o seguinte: boa tarde, primeiro quero expressar minha alegria pela volta do programa Freud Explica. Obrigada, Kátia. Estava sentindo falta e pelo jeito começa hoje com um tema que me interessa muito. Tenho uma sobrinha que foi diagnosticada com personalidade esquizotípica. E alguma... me diz uma coisa, Gustavo. Sim. A situação onde... Você até me contou uma vez, que a gente Sim. conversou, que isso acontece muito também, de você entrar, por exemplo, você está num lugar e de repente você tem aquela sensação de grandeza, né? Incrível. Ou com roupas, porque o Sim. esquizotípico às vezes ele é considerado muito extravagante, Sim. né? E eu acho o visual de vocês muito legal, aliás, né? Às vezes fica bem estranho. As moças pintam o cabelo de azul e, Sim. né, tem todo aquele estilo de vocês, né? Sim. Mas existe também aqueles momentos onde vocês têm aquela sensação. Uma vez eu conversei com uma moça e ela teve algumas sensações ela era Lady Gaga, depois ela foi a Madonna, Sim. né? Direto isso acontece. Tinha épocas que eu ficava gritando, não, eu sou Michael Jackson, eu sou Elvis Presley, eu sou o Cauã Raymond, eu sou o Naldo. Às vezes eu tenho problemas de usar tênis, eu não consigo usar tênis, só sapato, porque acho que o tênis me diminui. Por exemplo, eu uso essas correntes douradas que eu me sinto um cavaleiro de ouro, alguma coisa assim. Se eu colocar um crucifixo, por exemplo, eu me sinto crucificado e me sinto no mártir, mas eu me sinto também diminuído por estar sem uma jaqueta de couro às vezes. Preciso da jaqueta de couro para ter a sensação de estar superior, porque as pessoas estão sem jaqueta de couro, eu tô com a jaqueta. O couro vai trazer a superioridade e a sensação de euforia em você. Igual o sapato e as correntes douradas e tudo mais, vai tudo se juntando, aí sem isso já era. Ok. E quando você diz eu me senti, por exemplo, alguns artistas, aí você se veste como eles, você acredita que você é eles naquele momento? Sim, eu já tive isso mais no passado, assim, às vezes eu ficava horas e horas no Google olhando imagens dos artistas, esse visual e tal, eu queria repetir. E também às vezes eu me sentia tipo assim, não, agora eu tô numa pegada um pouco mais Mick Jagger, não, mas agora eu não sou mais Mick Jagger, agora eu tô numa pegada um pouco mais assim, não sei e tal, aí você vai ficando assim. Você vai mudando assim. Isso, e tipo assim, pô, mas agora eu tô com a cara de cobra, o que eu vou fazer pra tirar essa cara de cobra de mim? É muito estranho. E aí, mas vamos falar assim, isso que você falou é interessante, você consegue dentro dessa mistura toda, né, de você ir mudando de foco e de gostos, você consegue reconhecer uma identidade? Quando eu falo isso, por exemplo, eu gosto de música X, eu gosto de rock, eu gosto de MPB, você consegue reconhecer a sua identidade? Sim, a gente já conversou sobre isso, às vezes eu tenho que falar, eu gosto de tal coisa, por exemplo, eu gosto de tocar minha guitarra, eu gosto das minhas jaquetas, por exemplo, tatuagens eu gosto e tal. Você acha, tipo, por exemplo, várias coisas que eu já usei me fizeram sentir agonia, mas nunca olhei pro espelho e vi minhas tatuagens e achei que era uma coisa ruim. Ok, mas as tatuagens têm um símbolo para você. As duas significam imortalidade. Um é a fênix e outro é o símbolo de voltar do inferno. Não é simplesmente gostar do desenho e ir lá e tatuar, como muita gente faz. Todas as tatuagens têm que ver a ver com a imortalidade de viver para sempre, senão as coisas dão errado. Ok. Então, quer dizer, a identidade deve ser complicado para você, porque, na verdade, ela vem
você não está tendo muito, né, muita consciência exatamente do que você gosta, do que você é. Gente, vamos entrar num intervalinho e a gente já volta.